esse incidente, porque isso dá conta da crueldade, da maldade desse regime que se sabe já perdeu e que só pode, nesse momento, usar da repressão. Muito obrigado ao governo do Brasil. Verdadeiramente, se existisse uma palavra maior do que obrigado, deveríamos usá-la hoje. O chanceler Ernesto Araújo, que representa o governo do presidente Jair Bolsonaro, toda a equipe dele, do Itamaraty, o embaixador Norberto Moretti, que sem ele nada disso teria sido possível, e toda a equipe que está acompanhando neste momento, toda a equipe da Embaixada dos Estados Unidos, muito obrigado também. Eu cheguei há 2 semanas, como vocês sabem, a Embaixada é somente uma pessoa nesse momento e também um grupo de voluntários que nos acompanha e nos ajuda, de forma que esse esforço todo em apenas 2 semanas, coordenado pela Chancelaria do Brasil, através da Agência Brasileira de Cooperação e com a participação do Ministério da Defesa, do Ministério da Saúde, de outras entidades encarregadas, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Hoje podemos dizer que vamos passar por essa fronteira e que o nosso país está aí bem perto, passará o primeiro carregamento de ajuda humanitária nesse esforço ao qual o Brasil se soma e também os Estados Unidos. O Brasil e Venezuela sempre tiveram relações harmoniosas. Historicamente, tivemos relações francas, abertas e sem nenhum tipo de problema de ordem política. Mesmo assim, sem dúvida, depois de 20 anos de ditadura na Venezuela, o governo do Brasil foi um dos primeiros a reconhecer o presidente encarregado, Juan Guaidó, que no dia 23 de janeiro prestou juramento e assumiu as responsabilidades que correspondem ao presidente da Assembleia Nacional. Por isso, esse dia é tão importante, porque hoje se marca exatamente 1 mês que o nosso presidente interino prestou juramento e está exercendo o cargo como presidente legítimo, reconhecido por mais de 50 países. Daí a importância de entrar ajuda humanitária hoje. Eu sei que isso é muito difícil. Ontem aconteceram coisas terríveis nessa fronteira pertinho, mas temos boas notícias. Hoje de manhã, se vocês examinam as notícias que vêm de Cúcuta, 4 guardas nacionais usaram um blindado e tiraram os contêineres que fechavam a passagem e abriram o espaço, ou seja, o que o presidente pediu e determinou às autoridades militares que coloquem a mão no coração, que pensem que nesses caminhões de ajuda humanitária também estão indo remédios para suas famílias, que nesses caminhões de ajuda humanitária também está indo arroz e leite para seus filhos. De forma que nós não estamos pedindo outra coisa senão permitir aliviar a dor dos enfermos, porque esses doentes estão morrendo, porque pode faltar, às vezes, uma aspirina simples. Pedimos que as crianças não sigam morrendo de fome. Vocês são testemunhas de como eles cruzam essa fronteira, desnutridos, doentes, e graças à operação acolhida do governo brasileiro, encontraram refúgio, saúde, medicamentos e educação. De forma que aqui apenas nos resta dizer ao governo brasileiro e ao governo dos Estados Unidos, obrigado. Esse é um gesto que nunca vamos esquecer e que as relações políticas lideradas pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo presidente Donald Trump, pelo presidente Ivan Duque, todos os presidentes que acompanharam ontem o nosso presidente Juan Guaidó, há uma América Latina diferente, uma América Latina que está mudando, muito mais solidária, muito mais unida em alguns valores essenciais como a liberdade e a democracia. De forma que, muito obrigado a todos, obrigado Brasil, obrigado aos Estados Unidos. Se verificou uma atmosfera muito profunda e muito emocionante até de solidariedade, de uma mobilização que vai muito além de uma mobilização política, que é uma mobilização de autoridade, pessoas que estavam ali para um momento de altruísmo e de criação de uma nova realidade na Venezuela, assim como nós aqui também hoje. Tive lá a possibilidade também já de interagir com vários venezuelanos que estão ali na Colômbia, todos eles agradecendo, no caso, o papel do Brasil, dos outros países também, o papel da OEA, o secretário-geral da OEA, que também estava lá, mas muito emocionante isso de ver as pessoas que têm essa
ânsia, esse anseio de recuperar a liberdade, recuperar uma vida decente no seu país, no caso a Venezuela, de vê-los vendo o Brasil como um país que está ajudando nesse processo, que está colaborando, que está fazendo o seu papel. E hoje estamos aqui para exercer esse papel aqui na fronteira, acompanhando esse primeiro carregamento de ajuda humanitária que vem de Boa Vista, composto, como eu dizia, de contribuição dos Estados Unidos e do próprio Brasil. E, como dizia, na expectativa de que se permita o ingresso disso na Venezuela, se permita a distribuição, que será apenas o começo de um processo. Lo que sí puede perecer es la gente si la ayuda no entra. Exatamente. La gente puede morir si la ayuda no entra. Eso es lo que Morrer realmente se são va as a dañar, pessoas la se essa vida de ajuda las não personas. chega. O que Entonces realmente está tiene em que entrar la jogo é a ayuda. vida das pessoas. Por isso que essa ajuda precisa entrar. Mais tensa hoje, mais preocupa o governo brasileiro seguir aqui em Pacaraima, do lado colombiano. Bom, para nós, sim. A tensão hoje, a gente imagina que esteja aqui, né, Sim. do lado brasileiro, né? É isso que o governo brasileiro realmente fez? Não, exatamente. Quer dizer, o nosso compromisso é estar aqui para acompanhar a chegada da ajuda aqui e fazer, mais uma vez, esse apelo que nós estamos fazendo pela abertura da fronteira e pelo ingresso da ajuda humanitária, né? Então, a atenção do governo brasileiro, nesse caso, evidentemente está concentrada aqui em primeiro lugar, nessa confirmação nessa materialização da nossa compromisso de cooperar com a Venezuela, com o povo venezuelano e com essa grande esperança de que isso possa ingressar do lado venezuelano. Isso é a nossa prioridade. Claro que acompanhamos o que acontece à medida do possível na fronteira Colômbia-Venezuela pela enorme repercussão que isso também pode ter. Trevisani. Você pode nos dar mais alguns detalhes do conteúdo da ajuda? Que tipo de alimentos, que tipo de medicamentos estão chegando? Eu acho que nós temos aqui, tem aqui. Roberto, você pode. Exatamente qual é o conteúdo da. Leche en polvo. Está chegando primeiro. Ernesto. Leche en polvo y arroz y medicamentos. Medicamentos, né? Que son antibióticos, kits, ahí está. Obrigado. Obrigado. Depois vai ter de passar tudo isso de volta. You can provide your services for this. São então 4 kits. Vou começar de novo. São 4 kits emergenciais de saúde doados pelo Ministério da Saúde. Esses kits emergenciais se compõem de medicamentos para doenças de baixa complexidade. Como nós sabemos, na Venezuela falta tudo, né? De aspirina antirretroviral. Esse primeiro carregamento pôs o foco em, como eu dizia, medicamentos de doenças de baixa complexidade, que são, quase que por definição, necessitados por um grande segmento da população, e não só quem padece de doenças específicas, antibióticos, analgésicos, insumos hospitalares básicos, gaze, etc. Então, são, como eu disse, 4 kits emergenciais que podem servir a 6 mil pessoas por mês. O segundo componente dessa ajuda, como foi adiantado, é de mantimentos, víveres, gêneros alimentícios, arroz doado pelo governo dos Estados Unidos e leite em pó doado pelo governo brasileiro. Em algum momento alguém perguntou como se fez, a que critério se seguiu para compor esse mix desse primeiro carregamento. O primeiro parece evidente, e como lembrou a embaixadora, atende a uma necessidade
vital, emergencial, crítica de medicamentos. E o segundo, produtos muito importantes da dieta de muitos e dessa região também, no Brasil e na Venezuela, leite e arroz. Em Pacaraima, no que diz respeito a víveres, e eventualmente um encarregado de negócios dos Estados Unidos poderá querer falar mais sobre isso, há um conjunto outro de produtos que compõem esse componente alimentar da ajuda.